Oi, gente. A paz do Senhor Jesus. Amém, Pastor Marcos? Pode se assentar, irmãos. Você está feliz de estar aqui? Eu também estou, porque eu faltei da faculdade. Estou brincando. Fui liberada hoje, graças a Deus. E já vou começar com uma pergunta. Você se sente amado pelo seu... Deixa eu pensar. Pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelas suas autoridades e, principalmente, você se sente amado por Deus? Esse amém é só... amém, tá todo mundo dizendo amém? Amém? Ou você tem a certeza absoluta desse mundo que você é amado por Deus? Glória a Deus, então, por isso. Segundo o nosso amigo dicionário, o amor é um sentimento e uma demonstração de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. Ou seja, o amor nada mais é que aquilo que eu... como que é a palavra? Aquilo que eu sinto e aquilo que eu ofereço. Isso é o amor. Agora, eis a questão. O que você tem oferecido como um amor? A maioria aqui, principalmente os pais dos adolescentes, a gente aprendeu sobre as 5 linguagens do amor, certo? Então, cada um tem a sua linguagem do amor. Cada um se sente amado, mais amado especificamente com aquele gesto. E Deus conhece a minha linguagem do amor, do mesmo jeito que conhece a linguagem de amor de cada um aqui. Amém? E o tempo todo, Ele está demonstrando o amor dele pela nossa vida. Em Romanos 5:8 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cara, só de ver uma cruz eu já me lembro do amor do Pai pela minha vida. Eu acredito que vocês também vê uma cruz e se lembra do amor do Pai. Eloy, coloca por favor a foto que eu pedi para você. E aí, igual a gente leu em Romanos, que Deus está o tempo todo demonstrando o seu amor por nós. Apaga a luz aqui, por favor, para ficar bem fácil de ver. Alguns aqui já conhecem essas imagens. Mas são 2 imagens tiradas, eu que tirei, tirada em momentos totalmente diferentes e em dias diferentes. Eu não sei se vocês conseguem ver nitidamente, mas essa nuvem, ela forma um coração. Amém? Vocês conseguem enxergar? Esse dia foi um dia que eu estava indo para a faculdade, eu estava muito feliz, mas muito feliz mesmo. Na verdade, eu estava num dia qualquer. E aí, nessa outra foto, é lá do chão da faculdade, eu estava na sala do Pockets, e eu não estava me sentindo muito bem. Eu estava bem abalada. E aí eu estava sentada assim, e aí eu comecei a prestar atenção no chão. Obviamente que o chão tem marca de chiclete, tem algumas sujeiras. Só que no chão tem um formato de coração. Vocês conseguem ver e enxergar? Vocês estão vendo como Deus está demonstrando o tempo todo o amor dele por nós? O quanto que eu e você estamos sensíveis a esse amor? A perceber o quanto que Deus está demonstrando o amor dele dia após dia, minuto a minuto, por mim e por você. Deus está o tempo todo demonstrando esse amor incondicional. Eu fui tentar pesquisar sobre o amor. E aí, igual todo mundo sabe, existem 3 tipos de amor. Tem o amor que é nós e Deus. E lá na descrição desse amor, tá assim: esse amor é indescritível, pois só quem sente sabe o que é. Fiquei, cara, que
top. Porque realmente, se eu for tentar falar para o De Paula ou para a Fernanda o tanto que, do jeito que Deus me ama, talvez eles não vão entender. Eles vão ficar me olhando com cara de... Você é meia louca da cabeça. E se eles forem descrever o jeito e a maneira que Deus ama eles, talvez eu também não vá entender. E eu não preciso entender do jeito que Deus ama eles. Eles precisam entender essa maneira. Do mesmo jeito que eu preciso entender, e você precisa entender que Deus ama você. E Ele está o tempo todo te mostrando que Ele te ama. Seja no céu, seja no chão. Gente, aquele coração não sai. Esqueci a palavra. Não sai, tá lá, marcado. E não foi feito de propósito. E ninguém tinha percebido esse coração, até eu falar. E se Deus está o tempo todo nos mostrando o quanto Ele nos ama, a questão é, nós temos demonstrado para Ele o quanto nós amamos Ele? Será que nós temos deixado isso claro para Ele? O quanto eu amo Ele? Porque o tempo todo Ele está bem claro o quanto Ele me ama. E eu para Ele, como que tá? Porque igual a gente viu o amor, a gente sente e a gente demonstra. Eu estou sentindo o tempo todo o amor dele por mim. E o meu amor por Ele, como que tá? Ai, tá muito quieto. Meu Deus. Eu, hein? E aí, Deus tem... Não, Deus não. E aí, a hora que eu estava refletindo sobre isso, eu fiquei... Meu Deus, como que está o meu amor? Como que eu tenho demonstrado o meu amor pelo Senhor? E aí faz dias e dias que Deus tem falado muito comigo sobre isso. E eu vou compartilhar com vocês 3 formas que Deus chamou muito a minha atenção de que quando eu faço de todo o coração, eu estou mostrando para Ele o quanto eu amo Ele. É bem simples, gente. É bem fácil. Como se diz, é mamão com açúcar. A primeira, obediência a Deus. 1 João 5,3. Diz assim: porquanto nisso consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penerosos. Aqui está dizendo nada mais que, se Deus te dá uma direção, te deu uma ordem, faça. Simples assim. É fácil. E é isso. E eu vou te dar 2 exemplos de que se você decidir obedecer, vai dar bom, vai ser um final feliz. E se você, ficar emocionado e quiser desobedecer, não vai ter um final muito feliz. Falei aqui no culto dos jovens um pouco sobre obediência. E falei também que, para mim, depois da pessoa de Jesus, a pessoa que eu mais acho obediente a Deus na Bíblia é Abraão. Em Gênesis 22, todo mundo já conhece a história, mas é aquela... conta a parte em que Deus pede para Abraão e Isaac como sacrifício. E Abraão simplesmente levanta, cata a lenha, cata o Isaac, cata os 2 carinha e vai para o monte sacrificar o menino. Simplesmente, gente. E o filho dele ia morrer. E ele estava tipo, tudo bem que o coração dele, eu acredito, que deva estar muito aflito, muito, pô, Deus, o Senhor demorou aí um tantão para me dar um filho, agora o Senhor vai querer matar ele? Aí tá bom, né? O Senhor tá mandando, vou obedecer. E a gente aprende que, tipo, se Deus mandou, a gente não precisa ficar questionando,
Ai, mas Deus, mas por quê? Ai, mas Deus, e se eu não fazer, não tem um outro jeito? Ah, não, Deus, levanta outra pessoa. Eu não vou falar isso não, Deus. Coloca outro. Eu vou fazer isso, Deus? Não. Não tem outra hipótese? Não precisa ficar fazendo isso. É tenso, gente. Deus te dá uma ordem só, tipo, vai, cata o garoto, a lenha e vai pro monte. Você não sabe o que ia acontecer. Mas mesmo assim, ele decidiu obedecer à vontade de Deus. E aí lá no final do versículo 22, a gente, no final não, no final da história, a gente vê que o final foi um final feliz. Isaac não morreu. Isaac ficou vivo. Deus colocou o sacrifício. E além de Deus poupar a vida de Isaac, Deus fez uma promessa, uma aliança com Abraão. Ah, não, gente. Que final. Porque, pensa, um final que seria de morte, de dor, de sacrifício, mas de obediência, terminou em um final de obediência, de aliança e de promessa. Ah, Deus é demais, né? Ah, eu falo, é muito Deus na nossa vida. E a segunda história, o segundo exemplo, que não terminou bem, não foi um final feliz, foi a história de Sansão. Deus deu uma ordem para ele não cortar o cabelo dele, né, por causa da força lá, que Deus usaria muito ele para matar os filisteus e tal. E o cara foi lá e desobedeceu. Mesmo ele desobedecendo, igual a gente cantou, Deus foi muito bom com ele. Porque mesmo ele desobedecendo, ele cumpriu o propósito dele, mas ele morreu. E a gente sabe que na morte de Sansão, ele matou mais filisteu do que durante a vida dele. Só que pensa comigo, o cara precisou morrer. Imagina se ele tivesse obedecido, não tivesse abrido a boca grande dele e falado. Imagina qual seria o final dele. Talvez seria um final de passando de geração para geração, uma aliança. A gente não sabe, mas a gente sabe que Deus controla tudo, que é tudo permissão do Senhor. A gente sabe disso. Mas talvez o cara deixou de viver uma vida incrível por desobediência. Ou seja, gerou morte. Não foi um final legal, né? Óbvio. Então, a primeira coisa que eu aprendo, que eu posso amar a Deus sem fazer esforço é obedecer ao Senhor. Eu não sei como, se Deus te pediu alguma coisa, eu não sei como. Se é pesado para você, se é alguma coisa difícil, que requer muito o seu sacrifício. Mas uma coisa eu posso te garantir. Se Deus te deu uma direção, uma ordem, faça. Não queira provar ao contrário. Não queira desobedecer daquilo que Deus tem falado com você. Amém? Gente, é bem rápido. E a segunda coisa, obediência às autoridades. Deus tem muito chamado a minha atenção sobre isso. Ai, Tainá, mas você é desobediente? Não, não sou. Tem vezes que eu sou, mas eu não sou uma pessoa desobediente. Vai falar que vocês, quando vocês eram tudo pirralho, vocês não desobedeciam uma vez o pai e a mãe. Duvido. Duvido. Mas tá bom. Mas eu sou obediente, tá? Ó. Segunda coisa, obediência às autoridades. Em Romanos 13, 1 e 2 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por eles. Portanto, quem se recusa a submeter-se às autoridades está se colocando contra o que Deus instituiu.
e aqueles que assim procedem trazer condenação sobre si mesmo. As autoridades aqui no caso, eu, Tainá, acredito que seja autoridade no geral. Quem que é a autoridade de uma sala de aula? Quem é, gente? Professor. Quem é a autoridade num hospital? O médico. Quem é a autoridade de segurança numa cidade? Os policiais. Na igreja, quem é a autoridade? O pastor. Os pastores. Os líderes dos departamentos. Autoridade de filho, pais, e assim vai. E uma coisa, igual eu falei, eu sou obediente, mas às vezes eu desobedeço. Às vezes nunca. Eu desobedecia, porque agora eu sou obediente 100%. Aí, não é fácil, gente, porque, olha, se eu contar um negócio que aconteceu essa semana, vocês não vão dar risada, mas eu fiquei firme, engoli e obedeci, mas deu certo. Quando eu desobedecia, e eu lá eu falava, meu pai, Tainá, você vai fazer assim, 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 desse jeito. Aí eu falava assim, pai, presta atenção, se a gente fazer assim, 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 vai ser mais rápido, vai ter resultado mais rápido. Aí ele, mas eu quero que você faz assim, assim, assim. Aí eu, mas pai, presta atenção, olha o rolezão que a gente está dando para chegar aqui, sendo que se a gente ir por aqui, a gente chega aqui mais rápido. E ele ficava estressado, ele olhava para minha cara e falava assim, quem é teu pai? Quem é o pai aqui? É eu ou você? Eu falava, você. Aí ele, então pronto. Se eu estou mandando você fazer desse jeito, você vai fazer desse jeito. Se der errado, se der certo, é problema meu com Deus. Se der errado, depois eu me acerto com o Senhor. Mas eu sou teu pai, Deus te deu eu como teu pai, então você vai me obedecer. E aí eu sempre levei isso para a minha vida, principalmente dentro da igreja. E eu vou contar uma história que envolve o pastor Veronese. E eu sempre levei isso para a minha vida, tipo, na onde que eu tô, pô, quem é a autoridade daquele lugar? Então, se ela mandar eu fazer alguma coisa de errada, depois ela se vê com Deus. Mesmo que eu não sei se professor meu é cristão ou não, se ele mandar eu fazer alguma coisa que não confronta os meus princípios, eu vou fazer. Se der errado, não é problema meu. Ele que mandou fazer. Aí eu vou poder virar e falar assim, tá vendo? Eu falei. Aí, né, a gente tem que obedecer. E falando sobre a autoridade daqui da igreja. Teve uma vez que eu queria ir num lugar e assistir uma pregação. Aí eu vim, depois do culto, falei, e aí, pastorzão, o senhor me abençoa para ir lá? Aí ele olhou para mim, então, né, mas quarta-feira é culto aqui, você não vai. Você quer vir pro culto? Você vem aqui. Aí eu falei, firmeza, dei um abraço, né, tal, e fui embora. Aí eu cheguei em casa como se eu não tivesse levado um não. Cheguei em casa normal. Aí meu pai falou assim, deu certo? Você vai ir, você vai quarta-feira que vem lá onde você quer ir? Aí eu falei, não, o pastor não deixou. E saí feliz. Aí meu pai falou assim, vem aqui. Aí eu falei, eu não fiz nada, eu só pedi e ele falou que não. Aí ele, e você não retrucou com ele? Eu falei assim, eu retrucar com o pastor, não sou louca? Não tenho problema de cabeça? Aí ele, por que comigo você retruca? Aí eu, vamos comer. Eu falei, vamos. Gente, se Deus te deu uma autoridade que está na sua frente, obedeça. Se vai dar certo, se vai dar errado, é problema da pessoa com Deus. Mas obedeça. Líderes, obedeça os pastores, obedeça os professores, obedeça policiais, médicos, obedeça. A questão não é e se? Não tem se, só obedeça. Se tem uma coisa também que eu aprendi com o meu pai foi, Tainá, se um dia eu souber de algum líder teu, ou de algum pastor teu, de algum professor, de alguém que você desacatou, que você desobedeceu, você nunca apanhou na vida, mas você vai apanhar. Gente, eu tinha muito medo, de verdade.
Se vocês pegarem meus líderes passados, nossa, eu obedecia. A pessoa falava, eu já fazia. Que eu tinha muito medo. E aí, depois, a gente vai ficando mais velho, né, mais maduro, a gente vai entendendo que é um princípio de Deus isso, que é uma forma de eu demonstrar ao Senhor que eu sou amada. Ou que eu amo Ele. Então, se a pessoa mandou, se a autoridade mandou, obedeça. Não é problema teu se vai dar certo, se vai dar errado. Obedeça de todo o coração. Tem essa questão também. Vai obedecer resmungando, obedecer de cara fechada. Vai, que você vai ver na onde que você vai dar. Além da autoridade chamar a tua atenção, a hora que chegar lá no juízo final, Deus vai chamar a tua atenção também. Meu Deus, o pastor tá rindo muito. Tenho até medo de ter uma pastoral depois, gente. Tá os dois pastores aqui, ó. Um nessa ponta e o outro ali. Só tá assim, ó. Tô terminando já. E o terceira forma que eu posso fazer, que se eu estiver fazendo de todo o meu coração, Deus vai entender que eu amo Ele. Amar o próximo. João 15:12. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Confesso que esse daqui eu levei um tapa na cara de Deus. Quinta-feira eu tenho aula de desenho de observação. E aí o professor acho que estava estressado, não sei, gente, o que tinha acontecido aquele dia. Mas ele não estava a pessoa que ele é. E ele estava muito nervoso, muito estressado, não sei, triste, sei lá o que ele estava. E aí, cada hora ele falava para a gente fazer um negócio. Tinha hora que ele mandava a gente fazer 3 desenhos, cada um de um jeito. Aí tinha hora que ele mudava, falava que não, que ia fazer só de um jeito, que ia para tal lugar, depois ia para... Gente, que confusão. E aí eu acho que ele começou a estressar mais ainda, porque a sala também começou a ficar estressada com ele. E aí virou aquele rolo todo, e eu assim, boiando, não estava entendendo nada. E aí ele pegou e falou assim, vamos lá para fora, lá na escada, que eu vou explicar para vocês. E aí a gente saiu da sala de aula com a prancheta e tal, e foi desenhar. Aí chegou lá no lugar, ele explicava, e ninguém estava entendendo. Gente, ninguém estava entendendo. Tava um rolê todo mundo estressado e tal. E aí, eu estava sentada na escada, boiando assim, olhando para ele. Mas para quem não me conhece, eu sou sanguínea. E sanguínea gosta um pouquinho de confusão. E aí eu estava me segurando para não ir brigar com ele, falar, professor, vai tomar uma água, porque ninguém está entendendo, você está de saco cheio, nós também, libera nós. Eu estava ficando já muito estressada com esse rolê dele. E aí foi subindo aquele nervoso, assim, de ver a situação toda. E foi subindo nervoso que eu já estava quase para ir brigar com ele. E aí o Espírito Santo, na hora, falou assim, é nesse momento que você tem que amar ele. Eu estava assim na escada, olhando para ele com uma cara de raiva, de nervoso. Aí o Espírito Santo falou isso para mim e eu comecei a chorar na faculdade. Aí meu professor não sabia se ficava estressado com o rolê ou se ia lá. Mas deu certo. E aí, cara, eu fiquei pensando o resto da aula inteira. O Espírito Santo, é nessa hora que você tem que amar ele. É quando você não está suportando ele. Você tem que amar ele. Você tem que fazer a diferença. Porque quando você está estressada, eu continuo te amando do mesmo jeito. Falei, nossa. Falei, meu Deus, professor, posso ligar para meu pai? Quero ir embora. Então, a terceira coisa é, ama o teu próximo. E aí, só para confirmar mesmo isso, ontem eu estava vindo embora da faculdade com uma amiga minha, e aí a gente tem que fazer um trabalho lá, em grupo. E aí tem uma menina lá que a minha amiga não estava suportando. Já estava querendo dar
fogo, assim, faísca, sabe? Aí ela veio no carro, eu não aguento mais. Bimestre que vem a gente não vai mais fazer trabalho com ela e não sei o quê. Aí eu falei assim, é nesse momento que a gente tem que amar o nosso próximo. Eu sei que ela é difícil, assim como eu também sou difícil e você me suporta porque você me ama. Do mesmo jeito que eu suporto você, eu te amo. Então é nesse momento que você não pode ficar estressado, você tem que amar ela. Ela parou, ficou olhando pra minha cara, ela só falou, desce do meu carro, vai a pé. Cara, é nesse momento que a gente tem que amar o nosso próximo. Quando a gente está feliz, o nosso próximo está feliz, a gente ganha presente, é fácil amar nesses momentos. No momento que a gente está sentado na mesa e comendo, enchendo a barriga, enchendo a pança, aí é bom amar o próximo. Mas e quando o teu próximo está mal? Está boladão com alguma coisa? E aí? Como que a gente tem amado o nosso próximo? Eis a questão. E para finalizar, quero ler um texto que, para mim, resume a ministração inteira. Eu só poderia ter lido esse texto e pronto, já tinha pregado. Mas aí eu fiquei pensando, pô, se eu só ler esse texto e falar, é isso, irmãos, amém? O pastor Marcos vai me chamar para pastoral depois, né? Então, vamos dar uma complementada. O texto é João 15, do 9 ao 12. Diz assim, assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor, se obedeceste aos meus mandamentos. Permanecerei no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Resume a pregação inteira. Se a gente obedecer, a gente vai se dar bem. E se a gente amar o próximo, a gente vai se dar bem. E quando a gente prova, e quando a gente executa, demonstra o nosso amor pelo Senhor, os dias ficam mais fáceis aqui na terra. A gente fica mais alegre. Não é fácil obedecer, gente, de verdade. Tenho passado isso na pele, que não é fácil obedecer. Mas estamos aí na luta e vamos vencer, se Deus quiser, amém. E amar também o próximo, muitas das vezes, não é fácil. Mas se eu me dispor a obedecer, a amar o próximo, Deus vai me dar graça, porque Ele é bondoso, igual a gente cantou, para me dar força e sustento, para continuar cada vez mais demonstrando o quanto eu amo Ele. E, para finalizar, a gente só ama porque a gente é amado por Ele. Porque se Deus não fosse misericordioso e bondoso para a minha vida e para a sua vida, se Ele não nos amasse incondicionalmente, a gente nem estaria aqui. Já começa por aí. Porque se Deus não olhasse para nós como os filhos e filhas e falasse, cara, eu amo você incondicionalmente, Ele não teria nem mandado Jesus aqui na terra para morrer por mim e por você. Mas Deus é maravilhoso demais, bondoso. Ele fez isso por nós. Quer prova maior do que isso? Não tem. Não tem. Então, de todo o meu coração, que você possa demonstrar todos os dias o quanto você ama o seu Pai, o quanto você ama o seu Senhor. Porque Ele está o tempo todo, todos os momentos, segundo por segundo, dando alguma prova o quanto Ele nos ama. E a gente está sendo grato e reconhecendo esse amor, ou a gente está sendo ingrato e, tá nem ligando, deixando passar desapercebido. E é isso, gente, que Deus colocou no meu coração. Que vocês possam ter sido abençoados.
E que vocês, dia após dia, possam amar o Senhor acima de todas as coisas. Do que amar a Deus acima de seu marido, amar o Senhor acima da sua esposa, amar o Senhor acima dos teus filhos. Que você possa amar a Deus primeiramente. Só para terminar, um dia eu quero realizar meu sonho de casar. Calma, gente, logo vai chegar esse dia. E aí, eu sempre falo para Deus, eu oro pelo meu marido, eu não sei quem é, mas Deus sabe. E eu falo, Deus, que o meu marido possa amar o Senhor mais do que ele vai me amar. Porque se não for para ele te amar primeiro, e se não for para eu amar o Senhor primeiro, que não aconteça nada. Acho que é por isso. Pronto. Mistério revelado. Brincadeira. Sabe, que nós possamos amar o Senhor acima de tudo, acima de todos e acima de qualquer coisa. Porque é a única coisa que vale a pena. Amém?